ditadura militar instituída em 1964 obedecia a interesses absolutamente de submeter, né, não somente a economia, mas a própria cultura, toda a realidade brasileira aos interesses estrangeiros. Houve um processo de luta contra isso e a repressão que se seguiu, a base dessa repressão foi justamente o recurso à tortura, aos assassinatos, etc. Haviam dois lados em luta. Um lado é extremamente conhecido. Um lado houve processo e houve inquérito para conhecê-lo. O outro lado, não houve inquérito, não houve processo, é o desconhecido. Quando aconteceram essas situações, o Merlino morreu, o Brasil deveria ter 80, 90 milhões de habitantes. Hoje ele tem quase 3 vezes isso. O que quer dizer que 2/3 das pessoas que vivem hoje no Brasil não conhecem o que foram os anos da ditadura, porque não haviam nascido. Ouvem falar, claro, né? Mas não tem a exata dimensão, porque nós não cultivamos a memória. Não é à toa que os próprios organismos da imprensa seguem também, não apenas ocultando esse processo das torturas, dos assassinatos que foram praticados pela repressão policial militar, mas também continuam fazendo um trabalho de defesa mesmo desse processo. Não é de estranhar, por exemplo, que pesquisas indiquem apoio às ações criminosas de policiais militares que matam a nossa juventude negra e pobre nas periferias das grandes cidades brasileiras e especificamente no estado de São Paulo. É importante a gente entender que hoje a criminalização dos movimentos sociais tem tudo a ver com esse pensamento ditatorial, tem tudo a ver com essa ditadura que continua arraigada em muitos corredores, não só dos quartéis do país. Então hoje, quando a gente tem a criminalização do movimento sem terra, quando a gente tem a criminalização dos movimentos de habitação, recentemente aqui em São Paulo, Pinheirinho, quando a gente tem o movimento sindical sendo tratado à base de cacetetes, isso também é resquício desse período. A gente não resolve o problema daquele período pura e simplesmente por indenizar as pessoas que foram ofendidas pela tortura e pela violência. Isso é importante, mas não é um fator, vamos dizer, que complete toda a necessidade do que há em relação ao período. A sociedade precisa saber o que houve. A sociedade precisa saber nomes, precisa discriminar condutas, precisa localizar corpos. Chamei um caso com quem não me dava e perdoei a sua ingratidão. E festejando o acontecimento, formei com ele uma coalizão. Agora eu soube que o caso anda dizendo coisas que não se passou. Vai ter barulho e vai ter confusão, porque a dita não se acabou. A transição democrática não estará completa enquanto esta página horrorosa da história do Brasil não for devidamente vasculhada, apurada e virada, ou seja, enquanto os assassinos e torturadores da ditadura militar não forem responsabilizados judicialmente. A ação que ora se julga é uma ação que tem um simbolismo muito grande, porque tem como réu o torturador símbolo da ditadura militar brasileira, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele torturou barbaramente a família Telles, inclusive com uma das torturadas estando grávida de 7 meses. 40 anos atrás, eu estava presa dentro da UBAN, sendo torturada pelo Carlos Alberto Brilhante Ustra, tendo meus filhos sequestrados e encaminhados lá para o UBAN, a Janaína e o Edson, com 5 e 4 anos de idade, assistindo, né, sou testemunho ocular, eu e minha família, do assassinato do caso Nicolau Daniel. Isso tudo aconteceu há 40 anos. Então nós queremos sim que realmente se faça justiça e num segundo momento que essas pessoas respondam pelos seus crimes. Nós queremos também não só
que ele seja declarado torturador, porque isso todo mundo já sabe que ele é. Nós queremos o reconhecimento da justiça brasileira, que ele seja declarado oficialmente torturador. Mas acima disso a gente quer um passo mais à frente. O Grupo Doutor Não Quer Mais, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, luta para que essas pessoas sejam responsabilizadas pelos seus crimes, que elas sejam presas e punidas. Eu sempre pensei, se eu sobreviver, eu vou denunciar até meus últimos dias. E aconteceu de eu ser uma sobrevivente, né? Então, eu fiquei aqui nessa luta, ficamos nessa luta. Eu acho que abre uma porta para que o Brasil possa encarar os crimes da ditadura de uma forma mais digna.